Olá pessoal, me chamo Aldair Ferreira e nesta ocasião, mais uma vez, falando de contradições do Novo Testamento. Sim, contradições do Novo Testamento. Você pode estar se perguntando, mas não seria muita ousadia, muita coragem falar de contradições do Novo Testamento, como se o Novo Testamento fosse cheio de tropeços, cheio de erros? E eu não diria erros, afinal de contas eu sou meio suspeito em falar, porém, infelizmente, não são erros, porém são contradições, algo que fizeram sabendo o que estavam fazendo. Por detrás dos seus tradutores, havia sempre aquela intenção criminosa em mudar o original das Escrituras Sagradas. Vocês concordam comigo que o Novo Testamento, como é de conhecimento da maioria dos cristãos, principalmente evangélicos, pregadores, líderes religiosos que gostam de pregar, de dar aqueles estudos bíblicos, dos quais eu era um, e você se depara com textos que, infelizmente, contradiz com outros textos falando do mesmo assunto. Os escritores não são harmoniosos entre si, e etc, etc. Se vocês olharem ou verem os nossos vídeos anteriores falando de contradições, eu tenho abordado aqui no nosso canal, Aldair Benhor, vários temas, vários textos que não combinam entre si. E hoje, nesta ocasião, nessa oportunidade, eu gostaria de falar de algo que vocês devam ter muito conhecimento, de repente vocês já ouviram, e são temas abordados até hoje com muita frequência entre os cristãos, quando se trata da figura de Jesus, Jesus e Yeshua, Jesus nascido de uma virgem, Jesus que nasceu, teve o seu momento aqui na terra, o seu ministério, expulsou demônios, fez os seus milagres, os quais vocês têm conhecimento, a base do Novo Testamento. E vocês se deparam com pregadores que criam uma figura ou põem Jesus é como se fosse um tema central em cada livro da Bíblia, começando lá de Gênesis. Como, por exemplo, o tema que eu gostaria de abordar aqui em rápidas palavras é a respeito da semente da mulher. Eles colocam Jesus, isso para dar credibilidade na história defendida, narrada a respeito de Jesus, principalmente os 4 evangelhos. Por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João é a parte da história, da biografia, assim chamada entre os cristãos, a biografia de Jesus, que narra a história de Jesus, a vida terrena de Jesus, desde o seu nascimento, a sua morte e ressurreição. Então, toda a história a respeito de Jesus, o que é narrado, o que é falado a respeito, você encontra nos evangelhos. Você depara com os apóstolos, os escritores para frente, depois de Atos dos Apóstolos, tipo Paulo, João, Pedro, falando do próprio Jesus. Mas o que narra a história desde o nascimento, a vida terrena de Jesus aqui na terra, são os 4 evangelhos. Mas você vai observar que os escritores do Novo Testamento, à parte, são os chamados líderes religiosos, pregadores daquilo que chamam de a palavra de Deus, pregadores do evangelho, pregadores itinerantes, professores de teologia e etc, etc. Eles, a fim de dar credibilidade em toda essa história, eles
eles colocaram Jesus em cada livro, começando em Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, e assim vai até o Apocalipse, como tema central em cada livro. E, por exemplo, em Gênesis, eles colocaram Jesus como a semente da mulher. Seria mesmo Jesus, Yeshua, a semente da mulher, conforme disse o Eterno para a serpente, após toda aquela história que vocês conhecem? A serpente chega, engana ali, convence a mulher Eva a comer aquele fruto, etc, etc, e todos pecam. Não é verdade? Vocês conhecem muito bem essa história. Mas existe uma palavra-chave, principalmente quando Deus repreende a serpente após a serpente, como a serpente foi o pivô de tudo aquilo, foi a causa principal para essa catástrofe que aconteceu logo no princípio entre o primeiro casal. Vocês percebem que quando Deus fala após amaldiçoar o homem, falar que o homem deveria comer do suor do seu rosto, depois fala para a mulher que a mulher daria à luz com dores, com muitas dores, etc, etc, e que o desejo da mulher seria para o seu marido, ele fala com a serpente. Ele fala com a serpente. Isso está relatado lá no 3:15, por ali, quando o Eterno diz para a serpente: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ou seja, porém inimizade entre a serpente e entre a mulher, entre a semente da serpente e a semente da mulher. Ou seja, entre os descendentes da serpente e entre os descendentes da mulher. Aí ele diz assim, olha: e tu lhe ferirá o calcanhar e ela lhe ferirá a cabeça. Ou seja, e ela te pisará na cabeça, te ferirá na cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora chegou o ponto principal. Os cristãos no geral, com base no Novo Testamento, afirmam, comprovam de que esta semente, da qual o Eterno falou com a serpente, seria um Messias. Seria aquele que os cristãos conhecem como Jesus e Yeshua. Eles encaixam ali a figura de Jesus como se Deus, o Eterno, estivesse falando de um suposto Messias relacionado à semente da mulher. Porém, devemos observar alguns fatos curiosos nesta história. A semente da serpente e a semente da mulher. Ela lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí não está falando de uma ferida mortal. Agora, quando é relacionado a Jesus, se você for ver a história desde o seu nascimento, olha, o que está relacionado à serpente? A picada, por exemplo, a picada da serpente estaria falando de quem? Segundo o cristianismo, segundo os líderes religiosos no geral que pregam a respeito de Jesus como a semente da mulher, em Gênesis 3:15, diz que a história, vocês conhecem Jesus. Jesus, ele é morto. A picada da serpente é relacionado a Jesus como uma morte em uma cruz romana. Jesus, ele é morto e ali ele vence, ele destrói de uma forma concreta o diabo, que eles chamam de a antiga serpente, e destrói também a morte, conforme é narrado nas cartas de Paulo. Agora, ele morreu.
se a picada da serpente fosse relacionada à sua morte, esse texto não combina com capítulo 3 e 15 de Gênesis, porque lá fala de uma ferida, não fala que seria mortal. E outra, a serpente ali não está relacionada a diabo algum. A serpente está relacionada a desejos de pecar. Você vê um caso como este, uma situação como esta, semelhante a esta, logo após, no capítulo 4, se não me falha a memória, quando Caim mata Abel. Ou seja, antes de Caim matar o seu irmão, Deus fala com Caim desde os céus. Caim, se te procederes bem, levantarás o teu semblante. Mas se te procederes mal, ou seja, se você fizer, em outras palavras, se você fizer conforme o que está determinado, conforme o desejo do seu coração, o pecado jaz à sua porta. Ou seja, a serpente está relacionada a desejo, ou seja, inclinação para o mal. A serpente nunca está relacionada a diabo algum, conforme diz os cristãos e conforme diz o Novo Testamento. Você já observa que este verso, esta palavra, quando Deus repreende a serpente, lá no capítulo 3, ali não está falando de uma pessoa, não está falando de um Messias, ali não está falando de Mashiach algum. Ali está falando de algo que aconteceria depois dali devido àquela situação da serpente com a mulher. E logo mais na frente você vai vendo, aí chega até Esaf, né? O Esaú, quando ele persegue Jacó, e você vê a luta de Jacó com o anjo protetor ou da guarda de Esaú, quando eles lutam, e Deus o anjo muda o nome de Jacó para Israel. Você sabe por quê? Porque lutou com Deus e prevaleceu. Aí o Jacó é ferido na sua conjuntura da sua coxa. Ele é ferido, o anjo quer ir embora, e aí o anjo diz, me solta, porque eu já devo ir, o dia está se despontando, e ele diz, não te deixarei enquanto você não fizer algo, enquanto você não mudar a minha situação, enquanto você não me ajudar. Pergunta o nome, é Jacó, agora será Israel. Então, o que aconteceu ali? Ele controlou, ele teve domínio, porque a questão de você não deixar ser levado pelos seus desejos, você dominar os seus desejos, porque a ideia de pisar na cabeça da serpente é você assumir o controle. É você dominar os seus próprios impulsos. É você dominar os seus próprios desejos. É você ter desejo de errar, de pecar, e você ter o autocontrole, evitar o pecado, evitar os erros. Então, mais uma vez, Gênesis 3 e 15 não tem nada a ver com Jesus e Yeshua. Não tem nada a ver. E depois de um estudo minucioso, se você quiser comprovar o que eu estou te falando, existem fontes fidedignas, fontes sérias que falam a respeito disso, principalmente à luz das escrituras hebraicas sagradas judaicas. Obrigado, meus amigos. Tenham uma boa noite.